Olá, que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez. Seja bem-vindo a este momento, a esse novo encontro. Que bom que nós podemos parar diante de Deus, diante da palavra de Deus, observando então a palavra de Deus, recolher informações, recolher verdades práticas e então aplicarmos a nossa vida com Deus, corrigindo o que precisa ser corrigido, alterando o que precisa ser alterado, mas entendendo que esta palavra, a palavra de Deus, não fala somente com você que vai ouvir, ela fala também comigo. Ela não vai cortar somente na sua carne, ela corta primeiro na minha carne. Por quê? Porque a palavra de Deus em Hebreus 4,12 diz que esta palavra é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes e é apta para dividir, para discernir alma e espírito juntas e medulas. É a palavra de Deus. Que bênção. E eu quero hoje, antes de começar mais uma vez, eu quero orar ao Senhor, quero pedir ao Senhor que Ele estabeleça uma conexão agora de graça entre nós, que Ele estabeleça agora uma intervenção entre nós, de direcionamento, que haja aqui entre nós agora aquilo necessário para esse momento chamado presença de Deus, unção de Deus, e que o meu coração, que o seu coração, que o nosso coração esteja em Deus, não somente nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos dessa mão que sustenta, essa mão que criou, que sustenta, essa mão que guarda, que protege, que livra. Esse Senhor que tem nos abençoado, esse Senhor que tem nos livrado. Nós temos passado por livramentos incríveis que nós nem vemos, não temos acesso. Nós temos vivido tempos de milagres e não somente aqueles milagres são testemunhados, são proclamados, milagres que nós não sabemos, em forma de livramento, em forma de saúde, em forma de mais um dia, porque cada dia novo em que eu acordo, eu sei que aquilo ali é o milagre da vida, eu estou ali, há fôlego em mim, o fôlego que Deus soprou lá no homem, no jardim, no Éden, continua aqui em mim. Enquanto esse fôlego estiver aqui, enquanto esse fôlego estiver em você, nós vamos estar respirando, e o Salmo 150 diz: tudo que respira, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então louvemos ao Senhor e que nós possamos ter um coração grato a Deus por tudo isso, por essa fidelidade, por esse amor, por esse cuidado, por essa salvação, pela provisão, pela providência dele em nossas vidas. A ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. E para que a minha vida com Deus seja uma vida segundo o que Deus tem para mim e para você, é necessário algumas coisas muito básicas, muito necessárias. A primeira necessidade é que eu mantenha a conexão, o estabelecimento da minha conexão com Deus. Eu não posso permitir, eu não posso deixar que nenhuma coisa aqui desse mundo, pessoa alguma, situação adversa alguma, venha cortar essa ligação, essa conexão entre mim e Deus. Através da oração e através da leitura necessária, precisamos estar próximos dessa palavra, próximos desse livro. Meditando, como ele disse lá em Josué, medita nesse livro dia e noite. Eu preciso meditar nesse livro dia e noite. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar desta palavra. Amós deixou uma palavra muito forte para nós, que diz assim que vem o tempo, está chegando o tempo em que o Senhor colocará fome e sede na terra. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E eu quero isso, eu quero viver isso, mas eu quero que esta palavra possa vir como vida, trazendo vida, porque as situações que nós vivemos, o nosso dia a dia é complexo e tem sido mais complexo ainda nesse tempo em que nós vivemos, esse outono de 2020 que vai ficar inesquecível, nós não vamos lembrar, nós não vamos esquecer, e eu tenho certeza que eu posso me tornar uma pessoa melhor pós tudo isso que estamos vivendo, se eu estiver conectado em Deus. Se eu estiver em Deus, eu posso melhorar como pessoa, como ser humano.
Mas se eu não estiver conectado em Deus, se eu não estiver alicerçado em Deus, vai continuar tudo como está. Talvez até piore. Mas esse tempo de tanta incerteza, esse tempo de tanto dissabor, de frieza, de afastamento, de distanciamento social, de medo, só vai ser vencido. Estaremos passando por isso e do outro lado vamos poder contar como testemunho de vitória termos vivido esta época, se mantivermos uma ligação com Deus, uma vida com Deus, porque do contrário, como muitos outros, como milhões de pessoas vão passar por esse processo todo, vão chegar do outro lado, não tem nada para falar, talvez piadinhas, talvez memes, talvez situações que viralizaram na internet, mas é tudo muito sério, tudo que está acontecendo é muito sério, deixando de lado todo o lado da enfermidade, todo o lado político dessa história. Nós precisamos entender que nós paramos, a nossa vida foi paralisada de alguma forma. Nós mudamos o nosso modo de viventes, nós estamos dentro de casa, nós estamos cheios de receios, cheios de medos, usando coisas que não usávamos, as nossas máscaras, e todas essas coisas são medidas de prevenção, né? Da propagação desse vírus aí. Mas então, eu quero orar nesse momento, depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Eu vou baixar minha cabeça, vou fechar meus olhos e vou orar ao Senhor. Se você puder fazer isso, se você quiser também, vamos juntos orar, vamos falar com Deus. Talvez você tenha algo para dizer para Deus aí, eu vou colocar para Deus o que eu quero falar a respeito desse momento. Vamos falar com Ele? Pai, eu quero mais uma vez louvar o Teu nome, bendizer o Teu santo nome, te agradecer por estar vivo, te agradecer pela vida, pelo fôlego da vida, te agradecer pela saúde, te agradecer pelas pessoas que estão sendo curadas, restauradas, reerguidas, reabilitadas. Nós acreditamos que só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode curar, pode transformar situações, reabilitar a alma e o corpo humano e a mente humana. Eu coloco nesse momento em Tuas mãos a vida de todas essas pessoas que estão comigo aqui agora. Eu coloco a vida dessa pessoa que está aí, talvez em casa, talvez no trabalho, talvez num computador, talvez num tablet, num celular, no smartphone. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja com todos nós. Que nós possamos receber uma porção extra da Tua graça nesta noite, recebermos uma porção dobrada do Teu Espírito, que traga renovo, que traga um ânimo novo às nossas vidas. E que nós encontremos, Pai, a porta necessária para sair dessa situação. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Por isso, Pai, bate na nossa porta nessa noite. Bate a porta do nosso coração. Eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor. Fala conosco. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Sim e amém. Então, eu quero ler um texto, olha só. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo de número 22, fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertertes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, para tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Daí nós viramos a página, no mesmo capítulo, nos versículos agora número 54 em diante, fala assim. Ali Jesus ainda não tinha sido Pedro, agora entre os versículos aí de número 34 e entre o versículo de número 54, Jesus já esteve no Getsemane, Pedro com ele no Getsemane, juntamente com Tiago, com João. Jesus já foi preso e agora a situação é outra com esse Pedro. A partir do versículo 54. Então, prendendo,
O levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Olha a situação de Pedro. Pedro seguia de longe a Jesus. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro, primeira vez, negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro homem, disse: Também tu és dos tais. Pedro, pela segunda vez, porém, protestava: Homem, não sou eu. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, terceira vez: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, fixou no Senhor os olhos. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nossa, quando eu penso em Pedro, quando eu me lembro desse discípulo amado, dos relatos nos 4 evangelhos a respeito de Pedro, do envolvimento de Pedro com Jesus, do envolvimento de Pedro com a obra de Jesus, com a vida de Jesus, eu penso que deve ter sido uma dor muito forte nos 2 corações. No coração do Senhor Jesus, porque ele avisou a Pedro, lá no texto que eu li antes. Pedro disse ao Senhor: Eu estou pronto para ir contigo, para morrer contigo. Quer você ouvir isso de um amigo? Eu estou aqui, eu estou contigo, conta comigo. Ainda que seja na hora da morte, eu estou contigo. Aí Jesus fala para Pedro ali: Olha, Pedro, você está falando isso? Satanás pediu sua cabeça, pediu para peneirar você. Mas eu roguei por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Pedro. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E você vai ouvir, vai lembrar do que eu estou falando, porque eu vou te dar um sinal. O galo vai cantar. E antes que esse galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não sei o que Pedro pensou, o que passou na cabeça de Pedro, o que passaria na minha cabeça se Jesus Cristo me dissesse isso. Eu dissesse: ó Jesus, eu estou contigo, eu sou teu servo, eu sou seu discípulo, eu estou aprendendo contigo, o Senhor me fez caminhar por sobre as águas, e eu gosto, eu amo tanto o Senhor, essa obra que eu sou seu discípulo, não abro mão. Agora há pouco ali eu capei a orelha do soldado ali, Malcolm, mas o Senhor colocou a orelha de volta no lugar. Eu estou contigo. E Jesus sabia o que ia acontecer, deu sinal para Pedro. E Pedro não entendia. Então, mais à frente no texto, nós podemos ver um Pedro que era tão próximo, tão testemunha, um Pedro tão discípulo, um Pedro tão companheiro, um Pedro tão amigo de todos os momentos. Porque nos momentos mais especiais, Pedro estava presente na transfiguração, Pedro estava presente no Getsemane, Pedro estava presente na ceia, em todos os momentos. Ele fazia parte do trio especial. Pedro, Tiago e João estavam sempre juntos com Jesus. Imagine a confiança, a amizade, o amor que existia entre eles dois. Isso acontece com a gente, continua acontecendo com um monte de gente, com um monte de amizade que nós temos. E o Pedro aqui, o Pedrão aqui, não traiu a Jesus. Não é verdade? Pedro não traiu. Pedro continuou seguindo. No momento da adversidade, no momento da luta, só que para ele ali tinha perigo de vida. O Senhor estava preso, estava entregue na mão dos soldados romanos. Ele estava assistindo o Senhor começar a apanhar aquele processo todo
né, dos momentos que antecederam, das horas que antecederam a sua crucificação e morte, todo aquele dilaceramento de corpo, aquele sofrimento, aquela humilhação, ele estava presenciando, ele estava assistindo, ele deve ter pensado, eu amo, ele é meu amigo, mas se eu vou levantar ali e defender, eu vou passar pela mesma situação. E só Pedro sabia o que estava acontecendo. Eu não sei, não está escrito o que Pedro sentia naquela hora. Não está escrito o que Pedro sentia. Está escrito que Pedro negou 3 vezes. Está escrito. Jesus falou que isso ia acontecer. Isso aconteceu. Pedro foi avisado. E Jesus sabia. Nós sabemos, conhecemos a história. Mas a gente não sabe porque a Bíblia não relata as emoções de Pedro ao negar o seu amigo 3 vezes. E queria pensar com você no Pedro emocional, no Pedro num momento psicológico terrível. Porque o texto, no versículo 54, fala assim, Pedro seguia de longe. Pedro que sempre esteve assim com Jesus, entrelaçado. Pedro era coração entrelaçado. Este é o Pedro que a gente vê atuando ali em Atos dos Apóstolos, de uma maneira linda, sobrenatural, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, recebendo as revelações. Lá depois, no final da Bíblia, nós vamos ver Pedro escrevendo 3 cartas lindas, um Pedro maduro, um Pedro, sabe, cheio de vivência, cheio de vida com Deus, cheio de unção. Mas aqui a Bíblia fala Pedro seguia de longe, Pedro estava com ele, mas estava de longe. Mas olha só, o texto não fala nem momento algum da Bíblia fala que Pedro deixou de seguir a Jesus. O texto deixa claro para mim e para você que houve um aviso, houve uma palavra da paz de Jesus, talvez Pedro não entendesse, e aconteceu, estabeleceu quase que no mesmo momento. Mas eu quero que fique bem claro que o discípulo Pedro, o Pedrão, esse homem que andou sobre as águas com Jesus, né? E na hora do seu vacilo de fé, ele afundou, quase afundou, e o Senhor dá a mão para ele. Pedro seguia Jesus de longe. Mas a gente não sabe qual era o sentimento de Pedro. Não está escrito em lugar algum. Como ficava Pedro ao dizer que não conhecia Jesus? Como ficava Pedro ao dizer eu não conheço ele, eu não conheço ele, eu não estava com ele, sabendo que conhecia, sabendo que estava. E se Pedro estava seguindo a Jesus de longe e assistindo a tudo, entenda uma coisa, é porque a fé permanecia em Pedro. A esperança permanecia em Pedro. O amor permanecia em Pedro. Ele não abandonou a Jesus, ele seguiu de longe. E eu penso aqui, Oswaldo, não está escrito, que Pedro deve ter sofrido amargamente aquelas 3 negativas, aquelas 3 negações de que ele conhecia Jesus, porque o texto, o versículo final que eu li fala assim, é o versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando aquele galo cantou, o olhar deles dois se cruzou. Quando o galo cantou, Jesus encarou Pedro. Pedro encarou a Jesus. A Bíblia não fala. Estudo nenhum teológico fala. Mas eu queria pensar com você. O que passou dentro daquele homem de fé? Dentro daquele homem, companheiro, amigo de Jesus? O que passou na cabeça dele quando ele viu que ele já tinha negado ao Senhor 3 vezes? E ele ouviu o galo cantar. Eu acho que nunca foi tão triste a participação do canto de um galo na vida de algum ser humano, como foi na vida de Pedro. E Jesus olha para ele fixamente, ele olha para Jesus fixamente, firmemente. E os 2 amigos se lembram. Talvez tenha passado ali todo um filme na cabeça de Pedro.
dos teus 3 anos com Jesus. Todo um filme na cabeça do Senhor em relação ao Pedro, amigo, auxiliar. O Pedro que não desistiu nunca. O Pedro temperamental, emotivo, grosso, amável, amigo. Pedro companheiro do Senhor. Pedro que experimentou amigo, Jesus. Eu quero pensar que naqueles momentos em que Pedro então sai dali com um choro amargo, com uma dor no peito, com lágrimas amargas, abatido, entristecido, em pânico de ver tudo o que estava acontecendo, talvez até depressivo naquele momento. Talvez ele viveu o que Davi descreve no Salmo 42, no versículo 5, nesse choro amargo de ter seguido ao Senhor de longe, ele que seguiu tão perto, de ter negado ao Senhor 3 vezes, ele que o defendia e o defendeu. Ele pode ter pensado com suas lágrimas amargas: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei. Eu quero trazer agora para mim e para você exatamente para a nossa vida de que forma hoje nós que seguimos a Jesus, nós que somos cristãos, nós que estamos nas igrejas, que somos igreja, que ouvimos as músicas evangélicas, que lemos a Bíblia, que assistimos a links, a filmes evangélicos, que temos falado a respeito de Jesus para os nossos amigos, nós que queremos que a nossa família se converta, nós queremos poder recitar Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em que momento da nossa vida nós estamos seguindo a Jesus de longe? Em que momento da nossa vida nós estamos negando a Jesus? Jesus avisou que Pedro o negaria por 3 vezes. E Pedro negou. E teve a confirmação em seu ser, ouvindo um galo cantar, como foi predito. E nós? Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Negamos a Jesus quando queremos algo. Negamos a Jesus quando lutamos por algo. Ou queremos ou lutamos por algo que não é o que Jesus tem para a gente. Mas nós temos vontades, temos o livre-arbítrio, somos livres. Negamos a Jesus quando deixamos de nos alimentar com a palavra de Deus. Negamos a Jesus quando deixamos de falar com o Pai no nome dEle. Negamos a Jesus quando sabemos que temos um encontro, que existem momentos de culto, momentos de celebração, seja presencial ou seja, virtual, como nós estamos vivendo aqui agora. E eu nego a Jesus quando eu não participo, quando eu escolho não participar. E não é porque está ocupado,
é porque escolhe estar em outros lugares, fazendo outras coisas, ainda que dentro de casa. Eu nego a Jesus, nós negamos a Jesus quando usamos esse mesmo aparelho que está aqui agora. O smartphone, ou tablet, ou computador, o notebook. O mesmo que nós ouvimos essa mensagem, os links, as músicas evangélicas, e nós usamos para coisas que negamos a Jesus através dessas coisas. Negamos a Jesus como quando escondemos de nossos amigos que somos cristãos. Negamos a Jesus quando não vivemos o perdão. Negamos a Jesus quando não perdoamos. Negamos a Jesus quando não ajudamos o próximo, quando não amamos o próximo. Negamos a Jesus quando desistimos. Quando desistimos, negamos a Jesus. Quando eu desisto de algo da parte de Deus, de algo que já me foi entregue por Deus, já me foi dado por Deus, e eu já bati no peito para dizer, foi Deus que me deu, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui é meu ministério. E aí, por qualquer coisa, situação ou pessoa, deixamos de fazer o que nós achamos que fazemos a obra de Deus. Negamos a Jesus, seguimos a Jesus de longe, sim. E é necessário um retorno, é necessário voltar. É necessário reagir, é necessário não se conformar. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Não vos conformeis com este mundo ou este mundo que está no meu coração e no seu. A gente precisa de ser transformado, a gente precisa ter o nosso caráter cristão trabalhado por Jesus, e é necessário fazer isso. Então, fica aqui isso não é nenhuma mensagem, eu acho que é um momento de aconselhamento. Segue a Jesus. Segue a Jesus. Volta a segui-lo, mas não de longe. Volta a segui-lo passo a passo, lado a lado. Ali como os discípulos a caminho de Emaús, onde Jesus estava caminhando, e ali não é eles, os discípulos que voltam. Jesus volta, ressurreto, e começa a caminhar lado a lado com o Senhor. Sabe o que acontece ali? Eu já preguei sobre isso. Os discípulos não reconhecem Jesus. Só vão reconhecer depois, já no partir do pão. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de parar de seguir de longe. Ainda dá tempo de parar de negá-lo. São palavras de Jesus. Talvez você começou a negar 1, 2, 3, 300 vezes, ou está seguindo já a quilômetros de distância, mas está seguindo a Jesus. Porque está cansado, porque se sente sobrecarregado, pesado. E Jesus não disse para ninguém que seria fácil. Mas ele disse para mim e para você, está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, voltem para mim. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que vocês não me abandonaram, vocês só estão distantes. Eu sei que vocês não desistiram, vocês só negaram algumas vezes. Mas ainda assim, Jesus está dizendo para mim e para você, eu te amo. Eu não abro mão de você. Tudo que eu fiz, tudo que eu passei, foi pensando em vocês. E daí aquelas palavras que ele falou lá na cruz. Eu quero que você receba isso da cruz para o nosso coração. Jesus olhar para o céu e dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Receba essa palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.